Por aqui é sobre pensão alimentícia, né? Muitas mulheres reclamam que os pais não pagam ou pagam um valor muito baixo. Mas sabia que mesmo os pais pagando, se houver abandono afetivo, que é quando ele não quer ver a criança, ter convivência com ela, é possível cobrar uma indenização? Como é que isso funciona? Vamos descobrir agora no quadro Eu Tenho Direito? Nossa advogada musa maravilhosa, Sheila Sodré, já está por aqui. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Desirê. Ó, Sheila, você sempre fala aqui que amar é uma possibilidade, mas que cuidar é uma obrigação civil. Quando a gente escuta esse termo, abandono afetivo, eu estava conversando com o Praga, ele, porque minha namorada, eu fiz, ei, não é relacionado a casal, não. É abandono afetivo entre pai e filho. O que seria, Sheila? Desirê, eu vou só complementar o que você disse, que pode ser também o inverso. Sim. Tá? Uma mãe ou um pai idosos abandonado pelo filho, também pode ser requerido também essa indenização. Mas por que trazer essa questão aqui? Porque vai servir de alerta para você. Porque o abandono afetivo, e principalmente com essa última decisão, que é uma decisão de fevereiro, mas ela vem repercutindo em várias outras decisões, porque a ministra foi muito clara no STF quando ela concedeu a indenização para uma filha que aos 5 anos foi abandonada pelo pai, tinha uma relação, uma união estável com a mãe da criança, e depois dos 5 anos ele abandonou completamente a criança, a família, porque aquela história, ex-marido, ex-companheiro existe, mas ex-filho nunca. Então, o que aconteceu? Com essa ausência, com esse abandono, a criança desenvolveu vários problemas psicológicos ao longo da sua vida. E a mãe entrou com esse processo pedindo indenização, mas ela fundamentou em cima de documentos, de laudos médicos, mostrando e demonstrando as sequelas que ficou na criança por esse abandono. Mas é um abandono da criança, não saber nem por onde anda o próprio pai. Eu até ia falar agora, né, Sheila? Pode ter gente assistindo dizendo, mas tá falando que é só o pai que abandona? É porque é algo que é mais comum. Exatamente. E é importante, né, Sheila, como Sheila disse aqui, acontece aquela situação muitas vezes que a mulher diz, ele disse que não era dele, que não ia assumir, ou seja, ele já nega desde o início e não quer nem procurar saber se de fato o filho é dele ou não, né, Sheila? É bem comum isso acontecer, né? Muito, Desirê. Agora, mais comum ainda, e o dano é bem maior, é quando a criança ou o menor, aí a gente vai tratar o menor até os seus 18 anos, ele é protegido pelos pais. Ele não pode, em juízo, requerer uma indenização, tá? Então, ele precisa dos pais para fazer isso. Se a gente vê muito caso, por exemplo, quando a gente toca sobre pensão alimentícia, que os pais, a mãe ou os pais, vamos falar de termo geral, não entram no judiciário, não buscam o seu direito, que não é dele, da criança, receber a pensão. Então, assim, ele já começa falhando com a criança. Então, esse caso que você falou, ele não reconheceu a paternidade. Então, assim, não tem que perder tempo. Apareceu a dúvida, não registrou ainda, teve dúvida, entra no judiciário. Nós temos programas excelentes junto ao Ministério Público. Não perca tempo, mãe. Aí do caso é a mãe, não perca tempo na hora de reconhecer a paternidade, porque no reconhecimento de paternidade já é estabelecido imediatamente a pensão. Sim. Agora, quiçá, Desirê, se a gente, como mulher, está abrindo mão de um direito que não é nosso, é do nosso filho que a gente cuida, tanto do reconhecimento da paternidade, como buscar os alimentos, quiçá a questão afetiva, né? Buscar essa indenização de forma afetiva. Sheila, a mulher toma muito essa pra ela, né? Por exemplo, ele não quer criar não quer cuidar não, pode deixar que eu consigo fazer sozinho. Mas a gente sabe da importância, né, de ter a convivência tanto do pai quanto da mãe para a vida da criança, né, Sheila? A gente sabe também que é muito difícil, às vezes, se for uma qualidade ruim de tempo, né, que muitas vezes o pai, então eu vou pegar a criança e deixo na casa da avó, ou então deixo só brincando no celular, no computador. Mas a gente sabe até, o quanto é importante ter essa convivência para a formação da pessoa, né, do cidadão mesmo, né, Sheila? Exato, Desirê. E a psicologia
psicologia está aí para provar. Porque, olha bem, o seio familiar, o pai e mãe, é a única certeza que a gente tem. Poxa, se você é amado por alguém, são pelos meus pais. Se você não está amado... Se eu não sou amada, eu sou abandonada pela pessoa que deveria me proteger, Sheila? Então isso realmente leva consequências para uma vida adulta, e uma vida adulta sem qualidade, sem segurança, e aí vai. Então o que é importante, Desirê, não é só buscar, aproveitando a questão da indenização, é garantir cada direito desse. Primeiro, o reconhecimento da paternidade, o reconhecimento em cartório, na certidão, na sequência já vai ter os alimentos, vai brigar por cada centavo, porque não é seu, é do seu filho. A questão do dano é porque a gente lembra o seguinte, o direito não socorre a quem dorme. Não tem prescrição para o menor por incapaz, tá? Mas na medida que ele passa a maioridade, o caso da indenização são 3 anos. Pode muita gente dizer, poxa, meu pai, eu nem sei onde é que... Hoje, agora eu sei onde ele está, mas ele nunca fez nada por mim. Eu posso entrar agora e pedir para aquela pessoa que me fez tanto mal e eu tenho problemas, eu não consigo trabalho, eu estou assim, eu tenho vários problemas psicológicos por conta disso. Não. Se passou 3 anos, no caso específico de indenização por abandono afetivo, a prescrição já foi decidida pelo STJ, é de 3 anos. Então, fiquei maior de idade, ou por casamento, ou aos 18 anos, eu fiquei maior de idade, eu só tenho 3 anos, já que meus pais não fizeram isso, a minha mãe e meu pai não fez isso, eu vou buscar isso junto ao judiciário. Então, tem prescrição. Então, corra porque tem prazo. Então, se quando é criança, a mãe que vai ter que fazer isso, caso fique maior de idade, só tem 3 anos após essa maioridade definida, não é isso, Sheila? Exatamente. Vamos para as dúvidas. Sandra, participando. Tu lê, porque eu tô ceguinha. Vou ler agora. Um cheiro, Sandra. Boa tarde, maravilhosos. Amo vocês. Me chamo Sandra, tenho 2 filhas menores de idade. O pai paga pensão através da justiça, mas ele não está nem aí para as filhas. Nem atenção em momento nenhum. O que devo fazer? Eu acho que você já começou bem. Vamos buscar uma solução e ela vai partir pelo judiciário. Eu sempre recomendo uma boa conversa, ligar, incentivar. Os pais, a mãe ou o pai tem que incentivar essa relação. Você tem que pensar no resultado a longo prazo. Eu sei que tem situações em que a convivência ela pode ser danosa. E isso muitas vezes o próprio judiciário estabelece até a convivência com um dos cônjuges com um acompanhamento psicológico. Sim. Porque é danoso, mas isso é algo que tem que ser provado junto ao judiciário. E se não for, você como pai, como mãe, tem que incentivar essa relação. Deixa o seu ego de lado e pensa que no futuro, se você criar uma criança frágil demais, por conta desse abandono, por conta dessa falta de apoio dos dois, desse núcleo familiar, o prejuízo vai ser maior para os seus netos e para você. Ô Sheila, é até importante a gente falar aqui de um outro tema que a gente já abordou várias vezes, que cabe nessa conversa, que é sobre a alienação parental. Exato. Porque é muito comum, né? A mãe chegar, aquele teu pai é um nojento, não vale nada, não quer saber de você, eu que tô aqui sozinha. E eu entendo que essa talvez seja a primeira sensação que a mulher tenha mesmo, né? De dizer, caramba, aquele dali é um fela da gaita que não quer saber de nada. Sim, o instinto, né, Desirê? Isso ela tem que entender, né? Mesmo sendo difícil, que isso piora ainda mais essas realidades, né, Sheila? Com certeza. E aí você tem, como a gente tá falando para Sandra, junto ao judiciário, na ação, você pode pedir para que seja estabelecida realmente, uma coisa é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, você compartilha tudo, responsabilidades, mas também essa construção afetiva na família, nos membros da família. Então tem sim que incentivar. Lembra, mulheres, e às vezes acontece muito com as mulheres, que vocês vão ter vida depois dessa relação. Sim. Vocês vão precisar ter novos companheiros, vocês vão precisar de tempo para vocês, para a carreira, para a vida de vocês, para estar bem, para educar seu filho. Então ele tem que passar o tempo com o pai, com a família do pai, ele tem que conhecer a realidade do pai, são as origens, são coisas que vão influenciar na personalidade dele. Então a mulher tem que realmente parar de querer fazer tudo, ser dona, a mulher super maravilha, assumir todas as funções, porque a função de pai, ela tem uma necessidade, ela é uma função específica. Deixa que o pai assuma essa responsabilidade de ser pai. Enquanto você puder, incentiva, cobre dentro dessa medida. Se você não pode pessoalmente, vá para o judiciário e cobre isso, porque no futuro, a longo prazo, a relação familiar vai ser muito mais muito mais produtiva e muito mais harmônica. Sim. Sheila, vamos fazer a nossa última participação nesse bloco. No próximo bloco você volta
pergunta e você manda a sua pergunta, tá? O nosso WhatsApp tá na tela. Elane Bernardo. O pai do meu filho dava R$250 e agora apenas 150, mesmo tendo uma ordem do juiz. Pode isso? Ele tem uma guarda compartilhada, sendo que ele mal vem ver ele e não faz muita questão. O que fazer? Ele fala que quando liga é só para falar de dinheiro, sendo que é uma ordem do juiz eu ligar. Então tem duas questões aí. A diminuição do valor, isso, que ele tem dizendo que a ordem do juiz é que seja 250, ele está pagando 150. A segunda coisa, ele tem a guarda compartilhada, mas não faz questão de ver o filho e reclama que quando ela liga é só para falar de dinheiro, só que ela disse que é o juiz que disse que para ligar. Acho que quando ele não paga, ela liga para cobrar, né? Então vamos por parte, Desica. É isso mesmo, olha. Se está estabelecido uma sentença judicial, ali é ordem. Então o valor que está na sentença é o valor que você é obrigado a pagar. Se estava 250 e você está pagando R$100 a menos, você está devedor. No caso, a mãe das meninas, como é? Tem o nome, deu o nome? Elane. Elane, você tem que entrar no judiciário e informar isso ao judiciário. Ou por meio da transferência bancária, ou por causa dos recibos. Você tem que informar ao judiciário que realmente ele está pagando a menor. Ele continua devendo. E é só pena de prisão. Lembre-se disso. Você tem que ligar para o pai das crianças, não é só porque ele atrasa. Você tem que ligar lembrando que o mês que vem é um aniversário, lembrando que o próximo final de semana pode ter um evento interessante que você não pode levar, que gostaria que ele levasse. Você tem que contar para ele que procurar saber qual o dia do aniversário da avó dele e dizer, olha, aniversário da sua mãe é semana que vem, por que você não leva nosso filho para passar com a avó? Você, infelizmente ou felizmente, tem esse poder de unir essa relação. Insista mais nesses laços, porque vai fazer, eu volto a dizer, faz toda a diferença. Ó, no próximo bloco, Sheila volta, tá? Pra gente continuar esse papo. Nosso WhatsApp tá aberto pra sua participação, então manda aí, 988933999. Abandono afetivo é o tema com direito à indenização, tá? A gente volta já já. Sheila, ó, agora vocês sabem que outubro é o mês das